Olá pessoal, professor Rafael aqui e essa é a terceira parte da nossa aula de Meeting and Greetings. Nessa aula a gente vai falar especificamente dos pronomes pessoais e do verbo to be. Vamos começar pelos pronomes então. Então a gente tem os pronomes no singular e no plural. Vamos começar pelo singular. Por favor, repeat please. I, you, he, she, it. Ok? Então, I, eu, you, você, he, ele, she, ela e it para tudo que não for homem ou mulher. Animais, objetos, fenômenos da natureza. Ok? E no plural a gente tem, repeat please, we, you e they. Ok? Então, repare que o you ele serve tanto para você quanto para vocês. É o contexto que vai determinar. Ok? Algumas informações relevantes aqui. Né? O I, né, de eu, é sempre escrito com letra maiúscula, independente de onde ele estiver na frase. Ok? Outra coisa muito comum, né, um erro muito comum, é o aluno achar que sempre que for falar de animais ou objetos, tem que usar o it. Isso não é verdade. Essa diferença de homem, mulher, objetos e animais só existe no singular, ok? Quando é plural, a gente usa they para homem, mulher, animais e objetos. Não tem diferença, ok? Então veja o exemplo. Um aluno provavelmente pode pensar e vai dizer assim: It is 2 cats, Tom and Sylvester. Quando na verdade deveria ser They are 2 cats, Tom e Sylvester. Né? Então eles são dois gatos, o Tom e o Sylvester. Sylvester, para quem não sabe, é o Frajola, gente, né? do desenho Piu Piu e Frajola, ok? E o Tom, claro, de Tom e Jerry. Então perceba que são dois animais, mas ainda assim eu uso they, né? De eles, ok? Bem, perfeito. Vamos então falar um pouquinho do verbo to be, ok? O verbo to be, sempre que a gente pensar nele, vamos pensar no número 3, porque são 3 conjugações, 3 formas e 3 significados diferentes, certo? Então, a gente tem am, is e are, né? E os significados podem ser, estar ou ter idade, né? Vejam aqui os exemplos que eu coloquei do lado. Então, I am Rafael, eu sou Rafael. I am 32, eu tenho 32 anos. I am in Portugal, eu estou em Portugal. E o mesmo serve para os outros, né? He is André, he is 45 e he is in Brazil. Ele é o André, ele tem 45 anos e ele está no Brasil. They are American, they are 22, they are in New York. Eles são americanos, eles têm 22 anos de idade e eles estão em Nova York. Ok? Então são os 3 significados. Depende aí da frase que você estiver montando. Alguns erros comuns, common mistakes, ok? Em inglês, a gente não usa o verbo have, que é o verbo ter, né? Para falar de idade. Perceba que um dos significados do verbo to be é justamente ter idade, certo?
E só a idade, tá, gente? Por isso que eu posso dizer, por exemplo, I am 32. Porque quando eu coloco o to be na frente de um número, automaticamente esse número é a minha idade. Porque esse é o significado do verbo to be, ok? Então eu não posso dizer, por exemplo, I have 20 years. O correto é I am 20. Ou, no meu caso, I am 32. Ok? Então, sempre assim, com o verbo to be e o número. Você também pode usar a expressão I am, o número, years old. Né? Então, I am 32 years old. I am 20 years old. Mas sempre com a expressão inteira. Years old. I am 20 years não existe. Fica faltando alguma coisa. Tá vendo aqui que eu coloquei o pontilhado para indicar que está faltando. Então, I am 20 years não existe. Ou seja, ou você fala só o número, né? I am 20, ou você fala a expressão inteira. I am 20 years old. Ok? Perfeito. Vamos olhar então a estrutura aqui do to be. Né? Então, cada uma daquelas três conjugações, né? Am, is e are, vai ser combinado com um pronome diferente. Então, I fica I am, nesse caso I am Brazilian. You fica you are Brazilian. He, she, it fica is, então he is Brazilian, she is Brazilian, it is Brazilian. E are, né? Com you também, mas também com we e they. Então, we are Brazilian e they are Brazilian. Ok? Nesse caso aqui, como a gente está falando de brasileiro, obviamente que eu sou brasileiro, você é brasileiro, ela é brasileira, ele é brasileiro e assim por diante. Nós somos brasileiros e eles são brasileiros. Né? Mas, como eu disse, o significado muda dependendo do que você está falando ali no final. Ok? O verbo to be, ele tem a forma contraída dele, certo? Então, repita comigo, por favor. Repeat, please. I am vira I'm. Repeat. I'm. You are fica you were. You were. You were. He is vira his. His. She is vira she's. She's. It is vira its. Its. We are fica we're. We're. They are fica their. 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 Ok? Às vezes os alunos têm um pouquinho de dúvida aqui na pronúncia, né? Mas se vocês repararem bem, o som do pronome não muda. Então, I fica I, you fica you, we fica we. O que você vai fazer é só acrescentar mais um som ali. Então, I, I'm. You, you're. You're. We, que é o que os alunos geralmente mais erram, fica we, we're. We're. O som do pronome em si nunca muda. Ok? Perfeito. Na forma negativa, né? Como que esse to be se apresenta? Muito fácil, é só colocar o not na frente do verbo to be. Então, I am Rafael, I am not Rafael. She is in Portugal, she is not in Portugal. I am 20,
I am not 20. Ok? Aqui ele está usando profissões como exemplo, né? Então, I am not a doctor. She is not a doctor. We are not doctors. Doctors, porque o we é plural, então por isso que é diferente, né? Mas é o mesmo contexto, ok? Claro que essa forma negativa, ela também tem a contração dela, né? A gente chama essa redução, né, como contração. E a gente tem duas formas de fazer essa contração. A gente pode contrair o pronome e o to be e deixar o not separado, igualzinho vocês estão vendo aqui na coluna da esquerda. Então, por exemplo, you were not, he's not, she's not, it's not, we're not, they're not. Ok? Ou podemos deixar o pronome separado e contrair o to be com o not, que no dia a dia é provavelmente a forma mais comum, certo? A primeira pessoa, né, que é I am, não tem uma outra forma de contração, só dá para fazer I'm not, certo? E aí, os outros eu já consigo juntar o to be com o not. Então, repitam depois de mim, por favor. You aren't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. They aren't. Ok. Então, lembrando que eu não repeti aqui o you, mas o you aren't serve tanto para você não é, você não está, você não tem, quanto vocês não são, vocês não estão, vocês não têm tantos anos. Ok? Então o you é tanto para o singular quanto para o plural. Ok? Na forma de pergunta. Ok? Na forma de pergunta. O que você vai fazer? Você pega o verbo to be e coloca ele primeiro na frase. Joga o to be para o começo. Então, por exemplo, uma frase afirmativa. You are Canadian. Para perguntar, are you Canadian? Ok? Então, you are vira are you, fazendo a inversão. Ok? Vamos ver aqui mais alguns exemplos. Então, veja. Am I Canadian? Eu sou canadense? Am I Canadian? Is he Canadian? Ou is she Canadian? Are you Canadian? Are we Canadian? Are they Canadian? Aqui também no sentido de ser, né? De ser canadense. Ok? Então atenção a isso, né? De trocar o to be de posição para poder formular a pergunta. Isso é bastante legal, pessoal, porque você identifica desde o começo que é uma pergunta, né? Em português, como não tem alteração nenhuma, além do tom, né? Da entonação da voz, muitas vezes a gente só descobre que é uma pergunta no final da frase. E olhe lá ainda, porque às vezes não dá nem para notar que é uma pergunta, dependendo da entonação que a pessoa fizer. E com o inglês isso não acontece. Desde a primeira palavra você já identifica que é uma pergunta. Porque é a única forma é a única situação em que a gente vai começar uma frase utilizando um verbo, certo? Na hora da formulação. Ok. Vamos pensar então nas respostas curtas, né? Então, por exemplo, are you English? Você é inglês? Are you English? A gente pode responder de duas formas. Yes, I am. Ou então, no, I'm not. Ou I am not, certo? Is it raining? Está chovendo? Is it raining?
posso dizer yes, it is, se tiver, ou então no, it is not, ou it isn't, né? Então, é as duas formas de responder de forma curta, ok? Por enquanto a gente não viu ainda os outros verbos, mas você vai ver que essa estrutura curta, ela não é comum a todos os verbos, são só alguns, né? O to be é um deles, né? Ou seja, por exemplo, se eu perguntar assim, do you like pizza? Em inglês, você não pode responder I like. Yes, I like. Por quê? O verbo like, ele não consegue segurar uma frase inteira, né? O to be consegue. Então, yes, I am. No, I'm not. Já é suficiente para responder. Aí, atenção a alguns common mistakes, né? Alguns erros comuns. Então, se eu pergunto, are you Brazilian? Se a resposta for não, beleza, problema nenhum. Veja aqui no quadrinho laranja, no quadrinho amarelo, que todas as opções de frases negativas estão corretas. Is he Portuguese? No, he is not. Is he Portuguese? No, he is not. No, he isn't. Na negativa, qualquer uma das opções está correta. Quando a resposta for positiva, por exemplo, are you Brazilian? E a resposta for sim, você só pode fazer na forma não contraída. Yes, I am. Certo? Isso acontece porque a frase já é curta e aí você não vai encurtar mais ainda fazendo a contração. Certo? Então, a contração da resposta curta só é válida nas frases negativas. Ok? Bem, vamos praticar então um pouquinho de conversação. Bem, você já sabe que nessa parte você grava os áudios, eu corrijo e te dou feedback individualizado. Mando os áudios no WhatsApp. Ok, então eu tenho aqui algumas perguntas e você vai responder, ok? Vamos lá. Pode pausar o vídeo entre uma pergunta e outra para dar tempo de gravar o áudio, não tem problema. Então vamos lá. Are you Canadian? Are you 12? Are you 12? Are you a doctor? Are you a doctor? Is your mother in Japan? Is your mother in Japan? Is your father from England? Is your father from England? Okay, very good, guys. Excellent.